obrigado, obrigado. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Aqui estamos nós mais uma vez. Boa noite a todos. É tempo de Palmeirim vestir um dos seus fatinhos, de Patrícia estacionar a sua vanete e desta gente toda apoiar quem se vai sentar naquele lugar. Vamos começar mais uma sessão de perguntas, de respostas, de eu acho que sei esta ou eu não faço ideia, mas uma tem que ser. Está na hora de arrancarmos para mais um... Joker, sim senhor! É na pá! E neste concurso toda a gente sabe de cor o valor dos nossos patamares da Torre do Dinheiro. Temos 0 euros, temos 200, 500 mil, 3 mil, 10 mil e, claro, lá em cima, o patamar sempre mais desejado dos... 50 mil euros! Vamos lá tentar mais uma vez dar os 50 mil. Hoje quem vem a jogo é um gestor de serviços IT. Chegou a estudar na Escola Naval durante 5 anos, mas depois a vida seguiu outro caminho. É casado, tem um filho, já esteve num concurso da RTP em 1987, ou seja, há 38 anos que não vem a um concurso. Hoje está de volta. Um aplauso para o Carlos Constantino! Carlos, bem-vindo. É um gosto. Como está? Carlos era assim. Carlos Constantino, deixa-me dar aqui uma ajudinha que esta cadeira de vez em quando é assim tramada, já está bem feito, já sim senhor. O Carlos já esteve na RTP em 1987 com o saudoso Fialho Gouveia. Certo. Um concurso chamado Com Pés e Cabeça. E no estúdio era Paula Reis. Ana Paula Reis, sim senhor. Carlos, porquê tanto tempo até voltar a um concurso? Esteve aí a marinar, pensou eu nunca mais me meto numa destas, ou será que até achava que não voltava, mas duas certas pessoas tramaram? Pois certas pessoas tramaram. Quem são essas pessoas? Minha mulher e a minha cunhada, que está ali atrás. Cima. A sua mulher está a trabalhar, é a Cristina, certo. Mas a cunhada veio ver como é que isto vai acontecer. Exatamente. Veio testemunhar o crime. Portanto, um aplauso para a Sofia. Sofia, muito bem-vinda. Portanto, você foi tramado pelas suas irmãs. Este homem é a Cinderela dos tempos modernos. Tramado pelas irmãs. Certo. Agora, a Sofia não pode ser ajuda, está lá em cima no cantinho, mas quem é que trouxe como seu super joker? Alguém que esteve consigo em 87. O Paulo Martins. Um aplauso para o Paulo. Paulo, bem-vindo. Paulo, está na mesma. Portanto, Carlos, se é preciso alguém no concurso, é contar com o Paulo, não é? Certo. Na altura ele estava no estúdio e eu estava no pavilhão. No pavilhão, sim senhores. O Paulo é o seu super joker, o Carlos aqui está connosco. Carlos, serviço IT, é o seu métier, é gestor de serviços IT. O que é que faz concretamente? No fundo, a minha função é garantir que os serviços são prestados com qualidade, com os níveis de serviço adequados e que os clientes e os utilizadores têm o serviço disponível, sem perturbações, e quando há perturbações, nós ajudamos a repor rapidamente o serviço. Muito bem. E trabalha para uma só marca? Trabalho para uma empresa. Para uma empresa, muito bem. Além disso, esteve na Escola Naval durante 5 aninhos. Certo. Portanto, a ideia de ir para a Marinha, de estar nos mares, esteve aí bem presente nessa cabeça. Teve. O que é que mudou? Há ali uma altura, naquela fase em que temos 23 anos, em que temos algumas dúvidas e pronto. São situações que avaliamos na altura, aquelas questões de vocação, qual é a nossa vocação, que toda a gente hoje em dia tem. Tem a sua? E eu na altura também estava com essa dúvida e pronto, e acabei depois por ir para o técnico. Muito bem. Técnico, Fialho Gouveia, Vasco Palmeirim, RTP, muita coisa aconteceu na sua vida e hoje aqui está neste estúdio para ver se 38 anos depois consegue levar muito dinheirinho para casa aqui na RTP. Vamos a isso? Ok. Carlos, muito boa sorte. Paulo, bem-vindo também ao Joker. Vamos lá ganhar dinheirinho. Bora lá, Carlos, boa sorte. Vamos a isto? Bora. Boa sorte, Carlos. Primeira pergunta para 200 euros. Começamos o Joker com esta questão. Quando se dá algo como certo e seguro, é comum dizer-se que são favas achadas, favas contadas, favas esquecidas ou favas perdidas. Que favas são? Favas perdidas não são, favas esquecidas também não são, favas achadas também não são. Vamos bloquear as favas contadas. As favas contadas? Posso bloquear? Então bloqueamos favas contadas. Sabe a origem desta expressão ou não?
Não. Há um podcast do Casal Mistério que eu acho que Sim. se chama Favas Contadas. Por acaso até costumo ver, mas a origem desta expressão não conheço. É provável que a expressão provenha da Grécia Antiga, da Grécia de Plutarco, quando em eleições políticas os votos eram dados por meio de favas. Ok. Portanto, ainda não havia o boletim, havia fava. E Então. punhamos a fava onde? Na urna? Não, no tacho. Estou a brincar. As favas eram contadas e depois, consoante esse resultado, percebia-se quem tinha ganho essa eleição. Favas contadas, resposta certíssima, Carlos. Muito bem, começamos da melhor maneira. E não se esqueça que em 2025 é ano de eleições autárquicas. É autárquicas, não é? É autárquicas. Por isso, não se esqueça, vá colocar a sua fava, é importantíssimo. Primeira pergunta, primeira resposta certa. Vamos à próxima pergunta. De 200 para 500 euros é o saldo que agora queremos dar. Carlos, segunda pergunta é a seguinte. Há capacidade de autorregulação dos seres vivos para manter a estabilidade interna? Chama-se camuflagem, homeostase, imunidade adquirida ou seleção natural? Leia bem a pergunta. Estabilidade interna, homeostase. Eu diria que era entre homeostase e imunidade adquirida. Eu posso usar um joker? Pode, tem 7, são seus. Entre homeostase e imunidade adquirida. O Joker ouviu e o Joker retira a opção imunidade adquirida. Não é a resposta certa. Então vamos bloquear a homeostase. Bloqueamos a homeostase. E seja o que Deus quiser. Por acaso, um dia destes gostava de ser mau. Posso usar um Joker? E eu digo, não, não pode. Porquê? Não me apetece. Não deixo. Hoje sinto-me mau como as cobras. Hoje não apetece. Agora, falamos aqui da capacidade de autorregulação dos seres vivos para manter a estabilidade interna. Como é que está a sua estabilidade interna? Está estável ou está mais ou menos? Está De vez em quando vamos às favas, aquilo fica um bocadinho instável, não é? É. Fava, feijão, Feijão sobretudo. é, não é? Fava nem tanto. Mas bem, a resposta não é a seleção natural. Ó Paulo, foi para qual? Homeostase também. Com garantia que está certo? As outras não podem ser, parece-me que é essa. Portanto, falamos de algo que traduz a capacidade dos organismos vivos de manter as condições internas estáveis e adequadas para a sua sobrevivência e saúde. E neste caso a resposta está bem, está muito bem, está certíssima, é a homeostase, sim senhor. €500, usou um joker, chegou à resposta certa, nada mais foi embora. 6 jokers na torre, mais o Paulo como super joker, que também tinha a resposta certa. Um aplauso para o Paulo Martins, que hoje está connosco como super joker. Olá Paulo, bem-vindo. Ó Paulo, nas notas que tenho sobre si, está reformado, é ex-funcionário europeu. O que é que fazia em prol da nossa comunidade económica europeia? Eu ainda sou do tempo da CEE. A Comissão Europeia faz muita coisa, mas Sim. eu estava na área de cooperação internacional. E fazia concretamente o quê? Eu fazia financiamentos de projetos para desenvolvimento dos países, no meu caso era à volta da União Europeia, portanto os países que nós chamamos da vizinhança. Sim, sim. Por exemplo, o financiamento da Ucrânia Ok. passava por mim, Muito era uma bem. das coisas que eu era responsável e eram coisas desse género. Em 87, esteve no concurso também, Sim. do Fialho Gouveia. Teve mais experiências em concursos desde essa altura ou nem por isso? Não, também foi o único. Também estava aí, escondido, num buraco. Agora voltou, É obrigado verdade. por isso. Obrigado por isso. Como é que foi o convite? Como é que aceitou o convite? Disse logo que sim ou foi preciso aqui? Epá, não me apetece, convence-me lá, tem mesmo que ir, não há mais ninguém. Como é que foi? Não, disse logo sim, porque isto é uma experiência única e vale a pena sempre participar, porque é uma experiência que não tem paralelo com outra coisa. Espero que esta experiência viva essas expectativas. Agora, Carlos, pergunto-lhe porque o Paulo, outra vez, num concurso consigo. Somos amigos desde o 9º ano, de longa data. Ao exato que permaneceu. Ele é padrinho do meu filho, eu sou padrinho de um dos filhos dele, Ok. do Luís. E pronto. E é a questão que ele também é uma pessoa com muita cultura, com muito know-how. Eu pensei, pronto, é um bom parceiro. Ok.
O Paulo hoje é um super joker ao seu dispor. Paulo, boa noite, obrigado por ter vindo. Um aplauso para o Paulo, boa sorte! Caríssimo Carlos Constantino. Constantino, a fama que vem de longe. Vamos à pergunta 3. Era um anúncio também dos anos 70. É verdade. Eu ainda me lembro. Há coisas que eu me lembro em relação a... o Constantino era quê? Era um aguardente? Era um brandy. Era um brandy, não era? E havia na Praça do Rossio, onde era a Suíça, por cima, havia uma carruagem gigante que iluminava à noite o anúncio do brandy Constantino. Ó Carlos, foi você que pediu uma pergunta 3? Fui. Então aqui está ela. A pergunta 3 para 1000 é a seguinte. Quem é o autor do livro O Estranho Caso do Dr. Jekyll e de Mr. Hyde? Aldous Huxley, Franz Kafka, George Orwell ou Robert Louis Stevenson? O Franz Kafka não é. O George Orwell também não é. Escreveu 1981. O Aldous Huxley também não me parece que seja. E, portanto, por exclusão de partes, diria que os outros primeiros 3 não são. É o Robert Louis Stevenson. É o Stevenson? Posso bloquear? Vamos bloquear o Robert Louis Stevenson. Não tenho a certeza, mas... O que é que o Orwell escreveu? Escreveu 1981. 4. 1984, é isso. Falhou por 3 anos, também não é grave. 81 é uma idade importante. 81, 84. Quando entrei na Marinha, Tínhamos sonhos. Exatamente. Ó Paulo, é o Stevenson? É o Stevenson. É? Acho que sim. Bem, o estranho caso do Dr. Jekyll e do Mr. Hyde. Uma história muito famosa. E para dar a resposta certa, temos também alguém muito famoso, a nossa Patrícia Figueira. Olá, Patrícia, como é que tu estás? Olá, muito boa noite. Bem-vinda a este Joker. Muito obrigada, Vanete estacionada, preparadíssima para arrancarmos. Estacionaste bem a Vanete? Bem estacionada. Puseste o tiquê? Pus o tiquê. Não queremos Vanete bloqueada. Eu tenho dístico, não te preocupes. Acho muitíssimo bem. Não Olha, te preocupes. O Carlos, este grande Constantino, o Carlos é gestor de serviços IT, no entanto andou 5 anos na Escola Naval. Por isso eu pergunto, malta, vamos ao mar! Vamos, Toino. Patrícia? Sim, Vasco. O que é que se diz quando a parte dianteira de um navio parece uma maçaroca? É proa como ao milho. Patrícia, muito boa noite! É proa como ao milho. Nem nunca mais vou dizer de outra forma. É proa como ao milho. Olha, diz-me. O Dr. Jekyll e o Mr. Hyde, o que é que há a dizer então? Não eram 2, era só um, não é? Epá, isto era uma maluqueira. Bom, foi publicado pela primeira vez em 1886. Centra-se então este livro em Dr. Jekyll e no seu alter ego Mr. Hyde. O médico desenvolve uma substância que lhe permite separar as suas características boas das más para efeitos de investigação. Mas com o passar do tempo, a maldade e a agressividade manifestadas por Mr. Hyde assumem o controle, conduzindo o protagonista a um ponto sem retorno. Foi várias vezes adaptado para teatro, cinema e televisão. É uma das obras mais reconhecidas de Robert Louis Stevenson. Muito bem, Carlos. Muito bem, Paulo. Resposta certa. E muitos de nós temos um Mr. Hyde cá dentro, não é? Eu tenho, especialmente quando não há café de manhã. Vem-se o Mr. Hyde aqui cá para fora. Carlos, pergunta 3. Pergunta mais uma vez com uma resposta certa. E por isso até agora 3 em 3. Está nos 1000 euros e tentemos os 3000 antes de eu chamar o Paulo para a primeira ronda bónus. E a pergunta 4 para 3000 é esta. Qual é a única ilha desabitada de Cabo Verde? Brava, Maio, Santo Antão ou Santa Luzia? Ora bem, faz alguma ideia? Aqui tem que ir mesmo. Isto cheira-me que tem que ir mesmo para o calhómetro. Ali o Super Joker é bom em geografia, mas acho que não queria gastar ainda o trunfo 10 dele. segundos. Usamos jokers ou não? 8. Entre Brava e Maio.
Mais aos jokers? Sim. Carrega no botão, rápido. Entre? Entre Brava e Maio. Entre Brava e Maio. O joker dá uma ajudinha e descartamos Brava. Ou é Maio, ou é Santo Antão, ou Santa Luzia. Então, Há 5 jokers ainda. E Paulo já não pode ser chamado agora. 8 segundos. Espaço é rápido. 5 segundos. Maio. Bloqueio? Bloqueamos Maio. Se a pergunta fosse quantas ilhas? Acho que tem 9. 10. 10. São 10 ilhas e vários ilhéus. 9 é os Açores, sim. 10 ilhas no arquipélago de Cabo Verde. E apenas uma ilha desabitada. Pessoas não as encontramos lá, mas o que é que encontramos? Tartarugas. É verdade. É um importante local de nidificação das tartarugas cabeçudas. Era Santo Antão. Não é Santo Antão. Pronto, ainda bem. Ó Paulo, vamos para qual? Santa Luzia. Será Santa Luzia? Ou será Maio? Ele sabe muito de geografia. Sem certeza. A resposta Maio não está certa. Era mesmo Santa Luzia a resposta certa. Pam, pam, pam. 2 jokerzinhos para já e ainda um super joker. Quis guardá-lo para depois, entendo perfeitamente essa estratégia. No entanto, o Paulo tem trabalho já. Paulo, venha ter connosco, atenção ao degrau. Vamos à ronda bónus 1 com o Paulo e com o Carlos. Bora lá! Paulo, bem-vindo ao gosto. Como está? Aproxime-se mais da nossa mesa para ficar aqui com a luz, muito bem. Carlos, é ler rápido, é o seu trabalho. E Paulo, ouvir com atenção e responder rapidamente e de forma certeira. 10 respostas certas, passámos de 2 para 4. E nesta altura ter 4 jokers e ainda super joker era bastante bom. Portanto, boa sorte. Carlos, ler rápido. Paulo, responder rápido e certeiro. 1 minuto, o tempo. E o relógio arranca agora. O MP3 é um formato de compressão de dados para codificação digital de áudio ou imagem. Áudio. Muito bem. Alô no Cais é um filme de realizador David Lean ou Elia Kazan, Ela é casada. Muito bem. que nome tem curva geométrica cuja forma se assemelha a um 8 deitados, Górdio ou Lemniscato. Lemniscado. Muito bem. O conjunto das despesas de uma empresa dá-se o nome de ativo ou passivo. Passivo. Passivo, muito bem. Qual destes países faz fronteira com o norte da Bulgária, Roménia ou Eslovénia? Roménia. Roménia, um joker. Rápido. Que termo designa a pessoa que substitui o ator em cenas arriscadas num filme, cópia ou duplo? Duplo. Duplo, bem. A viola amarantina é também conhecida por viola de 2 corações ou viola de 4 luas. 2 corações. Viola de 2 corações. Muito bem. Que piloto venceu o Rally Dakar 2024 na categoria de automóveis, Carlos Sainz ou Sebastián Loeb? Sebastián Loeb. Não, foi Sainz. Gato é o nome de uma... Acabou o tempo. Esta única resposta errada não alterou nada. Foram 8 lidas e 7 respostas certas. E um joker está de volta. 2 jokers da torre passam a 3. E além dos 3 jokers, o Paulo, em boa forma, pode ser chamado em qualquer altura. Paulo e Carlos, é uma boa ronda. Temos mais um joker. Bom trabalho aos dois. É sempre bom ver uma ajudinha a chegar. São 3 jokers na torre. E na torre do lado, 1000 euros, o atual patamar do Carlos. Embora lá continuar a subir. 3 jokers, já sabe, falhando sem tocar no botão, fica onde está, fica sem jokers. Pode com cabecinha ir carregando o botão, com cabeça e com certeza usar um jokerzinho aqui e ali e podemos ir subindo e guardar as ajudas. 3 jokers mais o Paulo, são 4. Pergunta 5 para 3000 é a seguinte. Em 1985, Júlio Isidro apresentou um programa intitulado Arroz Doce, Farófia, Pão de Ló ou Serradura. Não faço a mínima ideia. O Super Joker aqui também não vai ajudar. E portanto aqui são mesmo calhómetros. Eu ia para o arroz doce, primeiro palpite. Arroz Doce? Posso bloquear? Então, primeiro palpite, vamos bloquear o Arroz Doce. A primeira vez na vida que eu fiquei, o termo em inglês é starstruck, quando fiquei completamente sem saber o que fazer ou dizer por ver alguém, foi ao ver o Júlio Isidro, há muitos anos, no Teatro Nacional de São Carlos.
foi fazer uma reportagem sobre a companhia de bailado onde minha mãe trabalhava e fiquei... Porquê? Por causa do Clube Amigos Disney. Júlio Isidro apresentava o Clube Amigos Disney, que era o meu programa favorito. Em 1985, um destes nomes era o nome de um programa de Júlio Isidro. Ó Paulo, foi para qual? Arroz doce também. Palpite? Também é palpite, também não faço ideia. Arroz Doce, por acaso, é um bom nome para um programa de televisão. Mas farófia também é. Farófia é bem melhor. Não é? Enquanto sobremesa é bem melhor farófias. Também gosto muito. Já a seguir, Júlio Isidro com farófia. Não é farófia. Nem é serradura. Ou é arroz doce ou é pão de ló. Não é mau. Era um programa que tinha entrevistas, música, humor, passatempos e uma coisa muito marcante dos anos 80, apanhados. Apanhados. A resposta, arroz doce. Está certa! Muito bem! Grande abraço para o grande Júlio Isidro. Carlos, 3.000 euros e estamos bem. E eu gosto sempre de marcar metade do jogo. Tipo jogo de futebol, não é? No final da próxima pergunta, metade do jogo fica... Metade do jogo feito. Agora, a próxima pergunta é para chegar aos 10.000. Pergunta 6, 3 jokers, mais o Paulo. E a pergunta 6 para 10.000 é a seguinte. At Least For Now é o título de um álbum de qual destes músicos? Benjamin Clementine, Ben Harper, Peter Van Paul ou Nick Drake? Eu aqui vou chamar o Super Joker. Então é só carregar no botão. Paulo, música, vamos a isso, bora lá! ...46 segundos, podem falar. Há 3 jokers. Tens noção disto ou nem por isso? Bem, eu eliminava o Ben Harper e o Nick Drake, porque conheço bem e não me lembro desse álbum nem num nem no outro. Os outros dois, não sei os nomes dos álbuns deles. E o Peter Van Paul nem sequer conheço. Conheço o Benjamin Clementine, não sei se tem algum álbum com esse nome, mas eu apostei nesse. Benjamin Clementine? Talvez. Então vamos bloquear o Benjamin Clementine. A não ser que queiras utilizar um joker entre estes dois. Entre o Benjamin Clementine e o Peter Van Paul. Mas acho que não vale a pena. Acho que não vale a pena. Vamos bloquear o Benjamin Clementine. Então vamos bloquear o Benjamin Clementine. Por acaso gosto de Clementines. Clementines, Tangerines. Taranjas. Taranjines era muito a minha cena. Agora laranjines e tangerines e clementines, sim senhor. A taranjaina no gin fica bem. Tinha, eu a falar de seminhos, não é? Este homem, toma lá, isto no gin, fica ótimo. Então, Paulo, conhecemos bem Ben Harper e Nick Drake? Sim. E o At Least For Now não é um disco deles? Tenho vários álbuns deles e não me lembro de nenhum desses nomes. É natural. Não é um disco nem do Ben Harper, nem do Nick Drake. Ainda bem. Eis a dúvida, Clementine ou Van Paul? Falamos de alguém que nasceu no ano de 1988. Não teve uma situação individual nada fácil. Chegou a viver na rua. Até que um dia foi descoberto por um agente e hoje é um grande artista. A resposta, Benjamin Clementine. Está certíssima, muito bem! Muito bem, Paulo. Até já. Esta nunca lá chegaria. E temos música do Sr. Benjamin Clementine, é grande artista. Isto é a canção do genérico de uma série incrível chamada Morning Show. É sim, senhor. Um aplauso para Benjamin Clementine. Bem, pegando no título do álbum, Carlos, At Least For Now, a coisa está a correr bem. Pelo menos até agora, Certo. não nos podemos queixar. Falhou apenas uma. E a próxima é para chegar aos 50.000 euros. Entendemos? Bora lá. 3 jokers. Pode usá-los e chegar aos 50.000.
Problema. Fica no topo da torre. Ótimo. Mas Fica caindo, jokers. depois cai 3. Carlos, tentemos então chegar ao topo da torre. Para 50 mil euros. Eu quero a resposta certa à pergunta número 7. A que movimento artístico pertenceu o poeta António Maria Lisboa? Futurismo, positivismo, decadentismo ou surrealismo? António Maria Lisboa. Não sei. Não sei e também não consigo fazer exclusão de partes assim a priori. Eu diria que o decadentismo não deve ser, o futurismo também não me parece, positivismo ou realismo também não consigo lá chegar. Eu vou apostar no positivismo. Positivismo? Posso bloquear? Ou no surrealismo ou no positivismo. Ora bem, positivismo. Vamos bloquear o positivismo. Completamente calhómetro. Mas pronto, acho que também não vale a pena arriscar um joker porque Pode não ser. pode não ser. Paulo, foi para qual? Também positivismo. Também foi a mesma razão. Portanto, Carlos, vou pegar na ordem do seu raciocínio. Começou por descartar o quê? O decadentismo, não foi? Decadentismo me pareceu logo. Não pareceu? Não. Por que não? É aquela intuição que se tem cá dentro, não sabem porquê. Não é decadentismo. Ok. Depois disso, futurismo também não me cheira. Não tem aspecto não futurista. Não? Está bem, pronto, também não é o futurismo. E chegamos ao seu 50-50. Feito por si, pela sua intuição. Ia ter certo. Mas também- Agora já sabemos que o Joker dava a resposta certa. Certo. Não é? Mas não sabia na altura. E se calhar até conseguiu chegar à resposta certa e vai subir aos 50 mil guardando 3 Jokers. António Maria Lisboa, poeta. Nascido em 1928, morreu em Lisboa em 1953, muito novo. Morreu com apenas 25 anos e morreu de tuberculose. Mas essa é típica nessa época. E a vossa resposta está incorreta. Era surrealismo. Era grande amigo de Mário Cesarini e escreveu com Mário Cesarini a fixação proibida, o manifesto que inicia o movimento surrealista em Portugal. Carlos, contas à vida. Falhando a próxima, cai para os 500. E caindo para os 500, na pergunta 8, ainda há a hipótese de alcançar os 50 mil acertando em todas. Mas pode agora dar a resposta certa e subindo aos 50 mil era muito bom porque sobe e chega exatamente antes da segunda ronda bónus. Grande diferença em relação à pergunta 7. Nesta 8 não há qualquer ajuda, está bem? Tentemos alcançar os 50 mil mais uma vez. Para 50 mil, pergunta 8 é esta. Que queijo francês é também conhecido como bola de Lille? Chambérat, La Guiole, Mimolette ou Pelardon? Carlos, tu aimes le fromage? Ben oui. J'aime Oh. beaucoup, mais je ne connais pas cette chose. Eu ia para La Guiole. La Guiole, La Guiole? sim. Posso bloquear? Sim. Vamos bloquear La Guiole. Patrícia, Sim, Vasco. fala-me da bola de Lille. Oh, j'aime beaucoup les fromages. fromage, Oh, j'aime beaucoup aller dans la vanette pour tout le monde, acheter du fromage et manger. Le fromage na baguette. Oh. Et un croissant ou autre, va. Avec une bière. Oh, ou deux. Bon, Ou deux. vin, de ou vin, deux de bières. vin. Ah, já me quero Ou deux bières. Já me quero odor. Ai, odor. Bem, mas já que falamos de queijo,
Talvez seja o caso, não é? Ora bem, durante a Guerra Franco-Holandesa, na década de 1670, foi proibida a importação de queijos holandeses. O então Ministro das Finanças, Jean-Baptiste Colbert, a pedido do rei Luís XIV, pediu aos queijeiros franceses que fabricassem um queijo semelhante ao Edam, que se distinguisse por uma cor brilhante em vez de pálida. Foi então criado um queijo laranja, também conhecido como Velha Holanda, em homenagem à cidade do norte de França, onde foi criado. A resposta certa não é Pelardon, nem é Chambérat. A resposta certa é Mimolette. É a Mimolette. Era a Mimolette. Carlos, acontece a muitos concorrentes, a da altura no percurso aqui no Joker ficam entre a espada e a parede. Isso quer dizer o quê? Não há lugar para uma resposta errada que seja. Qualquer resposta errada, a partir de agora, apaga a esperança, apaga a luz dos 50 mil euros. Mas há ainda essa esperança, a luz está ligada. Vamos à ronda bónus 2, tentar aqui 1 ou 2 jokers, é ler mais rápido e fezada no Paulo, está a fazer um ótimo caminho. Paulo, vamos a isso. Atenção ao degrau, ronda bónus 2. Agora tentemos os jokers. 5 respostas certas dá para 1, há pouco conseguiu-se esse joker, mas 10 dá para 2. Ler mais rápido, se faz favor, e boa sorte aos dois. Okay. Ronda bónus número 2. 1 minuto. A arrancar agora. A expressão dar o nó é usada para referir qual destas cerimónias? Casamento ou batismo? Casamento. Certo. Qual destas batalhas foi travada em 1810? Batalha de São Mamede ou Batalha do Bussaco? Bussaco. Resposta toda. Bussaco. Certo. O cartunista francês Jean Raton foi o criador de qual destes personagens? Michel Vaillant ou Spirou? Michel Vaillant. Muito bem. Palenque, no México, é um sítio arqueológico de que civilização? Azteca ou Maia? Maia. Certo. Qual é o título do álbum de estreia da cantora Adele? 19 ou 25? 19. 19, muito bem. Um joker rápido. Os almendrados são doces feitos com amêndoas ou avelãs? Amêndoas. Amêndoas. Quem foi nomeada Comissária-Geral de Portugal para a Expo 2025 em Osaka? Joana Gomes Cardoso, Luísa Soares de Oliveira? Luísa Soares de Oliveira. Não, Joana Gomes Cardoso. Um Bairro em Nova Iorque é o primeiro filme realizado por Al Pacino ou Robert De Niro? Robert De Niro. Muito bem. Orfeu e Eurídice é uma ópera de Acabou compositor. o tempo. Foi tal e qual a ronda bónus 1. Só falhou uma, leu 8 e o Paulo deu 7 respostas certas. O Paulo, que acaba, para já, o seu percurso aqui no Joker junto a nós, continua a responder ali no seu tablet. Paulo, foi um gosto pelo aqui, excelente Super Joker. Obrigado. O aplauso para o Paulo Martins, portou-se muitíssimo bem, Paulo, muito bem. Um Joker em cada ronda bónus. Na pergunta do Benjamin Clementine tinha a resposta certa e por isso o Paulo está de parabéns. E deu um jokerzinho. É qualquer coisa. Fixe. Carlos, nesta altura, cair na 9 com ou sem joker é igual. Cai para o 0. Tentemos é subir e, se possível, guardar o joker para aquelas últimas perguntas. E se a coisa correr bem, a última pergunta é para 50 mil. Carlos, volto a dizer, não há lugar para respostas erradas. 9, 10, 11, 12, 4 perguntas. Eu quero 4 respostas certas e se fizer isso, então ganha 50 mil. A pergunta 9 para 1000 é esta. Qual destas calçadas lisboetas é servida por um funicular? Calçada de Santana, Calçada da Glória, Calçada dos Barbadinhos ou Calçada dos Mestres? Portanto, não é Calçada dos Mestres, nem dos Barbadinhos, também não é de Santana. Eu diria que é o Elevador da Glória. É assim aquilo que me vem logo. Portanto, apostava no Elevador da Glória, Calçada da Glória. É a Calçada da Glória? Posso bloquear? Sim. Bloqueamos a Calçada da Glória. Bem, Calçada dos Mestres dava-me imenso jeito, que eu ando imensas vezes a pé e aquilo a subir dói. Portanto, não é a Calçada dos Mestres, a resposta certa. Nem é a Calçada de Santana. Olha que bonito! Exato. Olha que lindo! Atenção, que eu também já subi isto a pé. E também dói. Também custa. Também custa. Durante algum tempo, aqui há uns anos, estava estragado e a malta tinha que subir a pé. E se for no verão, faz-se suar as toquinhas. Sim. Aliás, durante o verão, atenção, Sr. Carlos Moedas, fica aqui a minha ideia,
durante o verão, de 50 em 50 metros, era uma barraquinha de imperiais. A pessoa ia subindo, para beber, tá. Mais 50 metros, para que está calor, tá. Carlos Moedas, só aqui dá boas ideias, não é? É uma boa ideia. A resposta está, claro, certíssima, Calçada da Glória, muito bem. Guardámos o Joker. Carlos, no fundo, esta subida aos 50 mil também é um paralelismo com isto. É isso. subir a Calçada da Glória e lá em cima descansa nos 50 mil. Primeiro, olha, parámos para a primeira cerveja, estamos bem? Estamos bem. Guardou o Joker e vamos à próxima Queremos pergunta. contemplar o jardim, o São Pedro de Alcântara. São Pedro de Alcântara, lindíssimo. Vamos à pergunta 10. Carlos, para 3 mil euros, guardou o Joker. A pergunta 10, com uma ajuda, é esta. Que desporto foi criado por James Naismith em 1891? Basquetebol, korfball, paddle ou voleibol? 1891, James Naismith. Pádel não é, que é um desporto recente. Diria que o korfball nem sei o que é. Portanto, eu tentaria entre basquetebol e voleibol. E apostaria no basquetebol. Korfball não me diz nada, também pode ser. Mas Eu bloqueio também não- quando mandar bloquear. Mas à falta de uma intuição, digamos, não consigo fazer o 50-50. 10 segundos. Iria para o basquetebol. Bloqueio? Basquetebol. Vamos bloquear o basquetebol. Gosta de basquetebol? Gosto. Fica acordado de madrugada a ver os jogos da NBA ou não? Não sou desse género, mas gosto de muito. vez em quando fico. Mas sim, de antes gostava de ver os da NBA, sim. Os tempos do Michael Jordan e daquela equipa muito famosa dos Boston Celtics. Larry Bird. Larry Bird, Robert Parrish, exatamente. Kevin McHale. Certo, Sim. essas equipas. Eu sou mais dos Lakers. Certo. Ali. Grande rivalidade. Aliás, sou de uma geração que cresceu, eu não muito, mas cresci também um bocadinho, a ver uma grande dupla de comentadores na RTP que fazia o basquetebol com muito amor, que era o Carlos Barroca e o grande João Coutinho, o professor João Coutinho. E nomes como o Iliabo, o Jogueira, o Imortal, os Estrelas da Avenida, Exato. o Ovarense, Ginásio Figueirense. Ginásio Figueirense, além, claro, o Sporting, Benfica, o Futebol Clube Porto, grandes equipas de basquetebol. O grande Carlos Lisboa, Carlos que durante Lisboa. anos dizíamos, vai ser o primeiro português na NBA. Acho que vai ser. Depois foi o Nemias, Foi Nemias Keita. nos Celtics, hoje em dia. Mas será que é o basquetebol a resposta certa? Bem, o paddle não é mais recente, 1969, ano da sua criação, e o korfball é um desporto inventado em 1902. E ficamos com o basquete e com o voleibol. Oh, Carlos, é muito bom arranjar 50-50, não é? O problema depois é aquele final. Já percebi. Comenta a lei. Ó Paulo, fomos para qual? Basquetebol também. Ui, os dois. Eu já percebi que nos É o famoso 1 contra 1. Mas para o mesmo cesto. Já percebi que já nos entalamos. Acho que o vôlei é mais recente. Um foi criado em 1891, outro em 1895. Apenas 4 anos separam a criação do basquete e do vôlei. Fomos para o basquete. A resposta está certa! Muito bem! Eu agora fiquei preocupado. Ainda bem? Ainda bem? Fiquei naquela que seria o voleibol. Não me levem a mal, mas porque- gosto muito de semear a dúvida na cabeça de quem está à minha frente. Carlos, 3 mil. Guardámos o Joker. Vamos tentar chegar aos 10 mil. Para que a última possa ser uma pergunta para 50 mil euros. Há um Jokerzinho ainda. Vamos à pergunta 11. Para 10 mil euros, a penúltima pergunta com uma ajuda é a seguinte. Qual destes livros integra a trilogia intitulada Os Nossos Antepassados, de Italo Calvino? O Cavaleiro da Esperança, o Cavaleiro Inexistente, o Cavaleiro da Dinamarca ou o Cavaleiro Lua Cheia? O Cavaleiro da Dinamarca não parece que seja.
Isso acho que é um livro da Sofia Melbrenner, pelo menos há um livro com esse nome parecido. Portanto, Cavaleiro da Esperança, o Cavaleiro Inexistente ou Cavaleiro da Lua Cheia. Eu vou tentar fazer um joker então entre o Cavaleiro da Esperança e o Cavaleiro Inexistente. Não tenho que tentar fazer jokers, eles já existem, já estão feitos. Ok, certo. É só carregar o botão. Certo? Ok. Porque fui eu que os fiz. verdade. Tenho imenso jeito em fazer jokers. Tenho o copyright. Tem que ser, senhor. Copyright. Sempre carrego no botão eu ganho algum. Entre quais? Entre o Cavaleiro da Esperança e o Cavaleiro Inexistente. Linha de cima, não é? Certo. Entre a esperança e o inexistente, a esperança salta fora. Portanto, o Cavaleiro Inexistente. Cavaleiro Inexistente. É para bloquear? É. Está bloqueado o cavaleiro inexistente. Sendo coerente com o raciocínio, tem que ser esse. Então associamos o cavaleiro da Dinamarca a quem? Eu acho que é um livro da Sofia Melbrenner. É sim, senhor. É sim, senhor. E já saltou fora o cavaleiro da esperança. E agora a dúvida. Portanto, como usou o joker, nesta altura a queda é de 3 patamares. E se a queda de 3 acontecer, é um trambolhão até aos 200 euros e a última pergunta é para apenas 500. Mas se subir agora, a última pergunta é para 50 mil euros. Portanto, estes dois cavaleiros fazem com que a diferença monetária da última pergunta seja uma diferença de 49.500 euros. É verdade. Nunca o quilo do cavaleiro foi tão caro, homem. É verdade. Italo Calvino nasceu em Cuba em 1923, mas viveu grande parte da sua vida em Itália. Foi militante contra o fascismo e este romance foi publicado em 1959. Trilogia. Quais os outros 2 livros? O Visconde cortado ao meio, coitadinho do Visconde. O Barão Trepador. E há um livro que é o Cavaleiro qualquer coisa. Eu achei o inexistente. Pronto, vamos ver. Fomos para o Cavaleiro Inexistente. Carlos, a resposta está... Está certa, homem! Muito bem! Carlos, já aconteceu no Joker, mas não aconteceu muitas vezes, mas já aconteceu, porque lembro-me, de um ou outro concorrente que consegue ganhar os 50 mil, sendo que a única vez que chegam aos 50 mil é no final da pergunta 12. Pode acontecer consigo. Atenção. Patamar de segurança, 3 mil euros. A pergunta que eu estou agora, só para me situar. Ah, está confuso! Então... Ó Carlos, veja aí, número da pergunta. Para a pergunta 11 agora. 11, já foi. Vamos à última. É 12 agora? Este homem já está num estado que não sabe que a seguir ao 11 ou o 12. Já o perdemos. Já estou na última pergunta. Sim. Boa. Nice. Eu pensei que faltava mais uma. Não. Não. Estava aqui tão distraído. Não. Carlos, vamos Boa, agora para a boa, última. boa. Carlos. Não percebeu muito bem. Carlos. Desculpa lá, Ok, vamos lá. Eu estava a achar Ok, que não. ainda faltava uma. Vamos lá explicar as coisas como deve ser. Eu sou a Serenela Andrade. Carlos, vamos à última pergunta. Na pior das hipóteses, ganha 500 euros. Se for a jogo e falhar, ganha 500. Se não quiser responder, ganha 6 vezes mais. Ganha 3 mil euros. Manda parar o tempo e ganha 3 mil euros. Mas se souber a resposta certa, ou se quiser arriscar e a coisa correr bem, então ganha 50 mil. Caem confetis, fazemos a festa, bar aberto, tudo e mais alguma coisa. Eu gosto de pensar que alguém acha que está ali, há ali um bar. Um gin com toranja. Um gin Clementine. Por isso, Carlos, vamos à última pergunta. Bora lá. E eu gosto muito de dizer que a última pergunta é para o Carlos ganhar isto tudo. Ok. A pergunta 12 para 50 mil é a seguinte. Qual desses arquitetos projetou o edifício do Parlamento Húngaro? Frigyes Schulek, Győző Sigler, Imre Steindl
ou Miklos Ibl? E agora o Carlos diz-me, Vasco, arquitetos húngaros é uma coisa que eu domino e por isso eu sei quem foi. Não domino, mas estive em Budapeste há uns 4 ou 5 anos e não fixei isso, que é uma pena. 30 segundos. Portanto, a diferença ou cai para 500, Ou parando, ganha 3.000. eu estaria inclinado a ir ali para o Miklos Ibl, mas também não tenho a certeza e acho que vou... Mas prefiro levar 3.000 do que 500, que apesar de 10 segundos. ainda é dinheiro. Vamos parar o tempo. Então vamos para o relógio. O Carlos não arrisca, não tenta a sua sorte para os 50.000, sabendo que também, eu gosto muito da expressão o tralho era um dinheirinho. Eram 500 euros e leva bastante mais do que 500 euros e acima de tudo sai daqui, pá, e chega ao pé da sua mulher e da sua cunhada e diz assim, epá, quem é que manda nisto, quem é que é? É a equipa do Constantino e do Martins. Paulo, grande super joker. Fiquei muito feliz por saber que não só vocês são amigos há anos e anos e anos, mas que esta amizade e essa cumplicidade faz com que o convite colocado ao Paulo tenha sido um convite imediatamente aceito. E por isso é ótimo. Paulo, obrigado por isso, um grande super joker. E o Carlos já vai ver se uma última resposta daria ou não daria os 50.000, mas o Carlos está de parabéns, portou-se muitíssimo bem neste Joker. Um aplauso para o Carlos Constantino, que ganha 3.000 euros no Joker. Muito bem, Carlos. Obrigado, Carlos. Paulo, parabéns. Grande concorrente também, grande super Joker. Antes de irmos embora, temos que dissipar aqui a nossa dúvida. Será que o homem tinha ou não tinha a resposta para ganhar isto tudo? Miklos. Era o Miklos? Eu ia apostar no Miklos Ibl, que me parece um número mais húngaro que os outros, embora também o Frigyes Schulek também me faça sentido. É um nome assim meio austríaco, também fizer sentido. Mas eu apostava no Miklos Ibl porque é um nome mais húngaro. São todos arquitetos húngaros. Bom, São todos húngaros. Portanto, lá vá. O meu raciocínio já por aí já pecava. São todos húngaros e, para grande alegria de Patrícia, são húngaros com recheio de marmelada. Ai, ainda bem. Tive tanto medo que dissesses que era morango. A resposta não é o arquiteto Schulek, nem é o arquiteto Ziegler. Ou é Steindl ou é Ibl. Eu gosto muito de nomes que não têm vogais lá pelo meio. Ibl. Ibl. Faz lembrar um lateral esquerdo que o Foco do Porto tinha há uns anos, que era o Vulk. Lembra-se? Não era Hulk, era Vulk. Vulk era o outro. Era VLK, Lubomir Vulk. Certo. Ibl ou Steindl. Não foi a jogo, ganha 3.000 e se tivesse ido a jogo, e se tivesse dito, vais, estou cafezada no Ibl, bloqueia o Ibl. Eu bloqueava o Ibl. Ficava com 500 euros. Se tivesse ido a jogo, com a resposta Miklos Ibl, o prémio não era de 3.000, o prémio era... Era de 500 euros, era, homem. Fez muitíssimo bem a ter arriscado. Excelente concorrente, excelente super joker, um ótimo concurso, um ótimo programa. É isto dos 50.000, homem, é isto. Faltava um danoninho. Mas jogámos pelo seguro e jogámos muitíssimo bem. O Carlos e o Paulo, esta equipa maravilhosa, acaba de garantir 3.000 euros. No entanto, os 50.000 ficam por dar. Haverá mais jokers, terei mais concorrente e, claro, mais chances de voltar a dar os 50.000 euros. Obrigado deste lado, obrigado deste lado, obrigado assim. E cá estaremos brevemente na RTP para mais perguntas, mais respostas e, quiçá, para 50.000 euros. Continua desse lado, tenha uma excelente noite. Eu sou o Vasco Palmeiras.